a morte de Abraão. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje Gênesis capítulo 25. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos, sendo o primeiro para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga em nossas redes sociais, porque ali nas redes sociais da igreja você pode conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós temos ali. Então venha participar para que você venha adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje capítulo 25. Portanto, leia todo esse capítulo para que você entenda aquilo que nós estamos destacando e qual que é a nossa intenção. Depois desses pedidos, vamos então para Gênesis capítulo 25. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 11, que diz: Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas, os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá e Éfer, Enoque, Abda e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Ber-Lahai-Roi. Portanto, algo que a gente precisa perceber aqui é a respeito de como que Abraão termina a sua carreira. Nosso querido pastor Márcio Valadão costuma dizer que o que importa é como termina e não como começa. Portanto, precisamos perceber esse final de vida aqui de Abraão. Mas antes de entrarmos aqui nesse final, preciso salientar aqui que no versículo 1 fala que Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Portanto, quando nós lemos esse texto, e ele vem aí, depois então do casamento de Isaac com Rebeca, então nós percebemos aqui que esse segundo casamento de Abraão, esse casamento de Abraão com Quetura, ele pode ter ocorrido depois então do casamento de Isaac com Rebeca. Afinal de contas, no capítulo 23, houve então a morte ali da Sara, e aí a gente percebeu ali então que Sara, lá no capítulo 23, versículo 1, fala que Sara viveu 127 anos, portanto Abraão tinha 137 anos, portanto Isaac tinha 37 anos quando Sara morreu. E o texto agora no capítulo 25 nos dá a entender que, de acordo com a cronologia do tempo, que provavelmente Abraão se casou depois de Isaac. Mas, quando nós vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32, vai falar: Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura. Portanto, aqui fala que Quetura não era esposa, mas concubina de Abraão. E para ela ser a concubina de Abraão, então Sara deveria estar viva. Sara era sua mulher, e aí ele teve então uma concubina.
É isso que nos leva a entender essa expressão concubina. Portanto, é possível que com Quetura, a partir então ali dos filhos dela nascendo, é possível que esses filhos tenham nascido ainda enquanto Sara era viva, mas é uma possibilidade para nós pensarmos. Portanto, aqui mostra esse essa grande família aí de Abraão, tendo, portanto, ao todo 8 filhos, né? Um com Agar, um com Sara, 6 aí com Quetura, dando ao todo 8 filhos para Abraão. Mas a gente percebe também que Abraão tem esse cuidado com relação à promessa que Deus havia dado para Isaac. E a gente percebe que Abraão, então, aqui no versículo 5, vai falar que Abraão deixou tudo que tinha para Isaac. Por que ele vai deixar tudo que ele tinha para Isaac? Porque ele estava preocupado com a promessa de Deus. Nós falamos aqui no estudo de ontem a respeito de que Isaac tinha, e aqui no capítulo 25, citamos ontem, vamos citar agora também, aqui no capítulo 25, versículo 19, vai falar: essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Portanto, Abraão morreu com 175 anos, então ele tinha 140 anos quando Isaac casou. A gente vai continuar olhando aqui na história de Isaac. Lá no versículo 24 vai falar que ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Versículo 25, o primeiro a sair era ruivo, e todo o corpo e todo o corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Versículo 26, depois saiu seu irmão com a mão agarrada no seu calcanhar de Esaú, pelo qual deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Portanto, Isaque casou aos 40, aos 60 ele teve então os 2 filhos aí, Esaú e Jacó. E, portanto, Abraão tinha 160 anos quando nasceram ali então seus netos. E quando os netos estavam com 15 anos, foi quando ali ele veio a falecer. Portanto, ele começou a perceber ali a promessa de Deus se cumprindo. Ele teve vários filhos, pai de nações, por conta da quantidade de filhos, mas agora ele vê, tem indícios ali do cumprimento da promessa do Senhor para a descendência de Isaac. E por causa disso, ele vai pegar e vai tomar esse cuidado de deixar todos os seus bens, né? Como a gente falou aqui no versículo 5, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Mas para os filhos de suas concubinas, que então aí é Agar e Quetura, e aí aqui vai trazer para a gente aquilo que falamos de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32, de serem, Quetura ser então sua concubina e não sua esposa. Então a gente percebe aqui que para os filhos das concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Portanto, Abraão, mesmo velho, entendendo essa promessa, ele tem esse cuidado de preparar esse terreno ali para Isaque, para que se cumprisse a promessa do Senhor. Portanto, ele foi agir a partir da promessa de Deus para ele, que iria acontecer na vida dele, na vida do seu descendente Isaque. Ele vai tendo esse devido cuidado de, por mais que a promessa não se cumprisse,
ele caminhar de acordo com a promessa. Ele vivia, de certa forma, ele vivia a partir daquela promessa que ele cria que Deus daria, faria para os descendentes dele. Portanto, a gente percebe essa atitude dele e trazendo para as nossas vidas, existe uma promessa para as nossas vidas. A gente percebe aqui nesse texto que vai falar lá no versículo 10, foi ali que Abraão e sua mulher foram sepultados. É, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Versículo 7. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Essa expressão reunido aos seus antepassados dá a entender para os leitores da época desse registro de Abraão, então, viver com os seus antepassados na vida após a morte. Portanto, essa expressão traz essa ideia de vida após a morte. Abraão preparou todo ali, esse ambiente ali, a partir da promessa de Deus para a vida dele, de Isaac, porque ele tinha essa certeza de vida após a morte. E, portanto, o que eu quero trazer é exatamente esse pensamento para nós. Existe uma promessa de Deus para nós. Se você abrir lá em 1 João, vai estar falando que essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, vai falar que a vida eterna é conhecer o Senhor. Portanto, há uma promessa para nós que é a vida eterna. E a pergunta que nós precisamos fazer é: estamos vivendo de acordo com essa promessa? Porque Abraão viveu de acordo com a promessa que o Senhor tinha para ele, da descendência e da terra. Nós temos uma promessa que é a vida eterna com o nosso Senhor. Como temos vivido essa promessa? Temos fazido valer essa promessa na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa forma de pensar, na forma de agir? Precisamos nos voltar para essa promessa, entendermos que se a vida eterna é Jesus Cristo, é conhecer a Jesus Cristo e conhecer o Pai, a vida eterna começa aqui nesse mundo quando nós nos convertemos. Portanto, se queremos essa vida eterna, se queremos viver eternamente com Deus, isso começa aqui na nossa caminhada, aqui quando nós nos convertemos. Como temos nos dedicado ao nosso relacionamento com Deus, em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus Cristo? Queremos verdadeiramente a vida eterna a partir das nossas atitudes? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.